Olá para você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como eu acho que vou fazer isso toda terça-feira a partir de agora, fazer essa análise dos decks da semana, principalmente os resultados do Pauper Challenge, e também ver os resultados de outros torneios físicos, teve liga também que aconteceu, né, nesse meio tempo. Então, dá uma apanhada assim do que apareceu de novidade ou a falta da novidade, né? E vocês vão ver um pouco do que eu quero dizer com isso. A gente vai começar pelo Pauper Challenge, onde é a parte que não tem muita novidade. Os decks que aparecem no Pauper Challenge são todos decks conhecidos, são listas que já estão. Algumas até são um pouco mais raras de aparecerem ali, mas estão lá também, né? E aí na liga você até consegue achar algumas coisinhas diferentes. Temos decks com temperinhos, e vamos também dar uma passada em alguns outros torneios que aconteceram durante essa semana. Então, bora? Ok, os Pauper Challenge eu vou passar rapidinho, porque eles não tiveram muita novidade em questão de decks, é mais os resultados e vocês acompanharam os jogadores que vocês mais gostam aí. O que mais teve de novidade é que, né, o top 8 aqui desse Pauper Challenge, dia 14, teve um Familiars no top 8. Essa é basicamente a novidade. Um, os, os decks que fizeram 4-2 ou mais foram apenas do 18º para cima aqui, então esses que eu vou considerar mais assim numa análise. Apesar de terem vários outros decks aqui para baixo, não vai entrar na minha soma, isso vocês vão ver mais para frente o que eu vou fazer. Os decks aqui que mais chamaram a atenção foi dois mono red, esse do Guybert, que ele só tem custo 1 nesse deck. Você consegue ter um deck que só usa carta de uma mana. Pois é, o Pauper permite essas doideiras, né? 16 terrenos, tudo uma mana, 12, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. É tudo que o deck faz. Esse aqui já é mais focado no Goblin Blast Runner, né? Com o Bushwhacker entrando com o Dota Rebirth. Galvanic Blast para dar aquele danozinho a mais. Chain Lightning, Lightning Bolt, 4 Lava Dart, os Dota, Voldaren, Synthetizer e Implemento. Isso, se juntar essas cartas, basicamente você tem um deck. E a parte legal desse deck, eu não vou. Minha intenção não é dizer que o deck é ruim. Longe de mim. O cara conseguiu fazer um 5-1, chegou no top 8. E por que esse deck é interessante? Toda vez que você joga Synthetizer, você fica naquela. Se eu jogar o Synthetizer e aparecer uma carta que eu queria e eu não tiver mana para jogar, para que eu estou jogando o Synthetizer? Mas às vezes você está precisando cavar alguma coisa ali e você precisa jogar o Synthetizer de todo jeito. Um deck que só tem cartas de uma mana, você fica um pouco mais tranquilo. Vamos supor que você começa o seu turno. Você tem o Synthetizer na mão. Contanto que você tenha pelo menos um terreno na mão, você faz o Synthetizer e abre o topo. Se for um terreno, você baixa. Se não for um terreno, você baixa o terreno da sua mão e usa a carta que você abriu. Só vem vantagem aí, né? Então, imagino que esse é o incentivo de você fazer um deck desse. Só no site que tem dois Flaring Pain com custo 2, que em algumas partidas realmente é necessário. Ter sido um pouco mais cuidado, mas, né? Ó, destruição de artefato, relíquia, Red Elemental Blast e End Festivities para várias matches diferentes aí. Então, eu achei interessante, uma ideia que dá para você explorar, porque não. Você está querendo ir para uma partida um pouco mais all-in, ou ganha ou perde, esse deck é para você, porque ele tem muito pouco draw, só tem o draw do Synthetizer. No implemento ele se recicla. E outro deck que também me chamou um pouquinho a atenção aqui foi esse 18º colocado, WP, que também vai um pouco para a linha de ele é um Burn Dota que usa o Namesticker Goblin, certo? Então, o Goblin tá ali só para rampar muito a sua mana. Você consegue, faz ele, gera muita mana, sacrifica Synthetizer, ele faz coisa da mão, você tem bastante draw. Então, esse já é uma versão do Mono Red um pouco mais resiliente. Mas usa Cool Dota, usa Bushwhacker, 4 Bushwhacker também, não tá brincando em serviço. E um Cast into the Fire no main deck, com mais 2 no side. Bem preocupado aí com
com a match contra o W Affinity, ou Affinity em geral, com o Electric ali também para ajudar numa Mirror, ou contra o Call Gates, também é muito forte essa carta. Do Pauper Challenge do dia 14 é basicamente isso. Em questão de nomes, né, o Ocean Soul fez um resultado positivo aqui com o W Affinity dele, mas também você vê que é uma lista muito padrão, 17 terrenos, 4 de todo o resto menos o Alpha Mind que vem 3. Que mais? O Ramelão tá sempre aparecendo aqui, dessa vez ele tá de Mono White Heróico. Eu acho, não sei se jogou de Mono White Heróico também no dia 15. Carol Teeter sempre com o seu Call Gates. O EDM, né, foi a revelação aí, a ponto fora da curva com o seu Familiars. E a gente vai analisar melhor os números depois. Mas pensando nos decks, é isso que eu tenho para falar. Agora o Pauper Challenge do dia 15. E nós temos aqui Luffy do Chapéu de Palha com o seu Grixis Affinity. Foi vencido pelo Lenny com o seu Mono Red. Esse é o Mono Red mais ping. Né? O Mono Red ele tem essas 3 vertentes. Você pode ir mais para o lado ping com Thermal e Kisig. Você pode ir mais para bichinhos com o Dota e Goblin Bushwhacker. E sacrifício também com o Trailblaze se você quiser. Ou ir para a estratégia um pouco mais querendo gerar muita mana com o Name Sticker Goblin, certo? Então, se eu fosse dar escolha um desses 3 caminhos, mas Mono Red tem para todo gosto, né? Que mais aqui que está um pouco diferente, né? Teve esse Mono White Bully, que acabou indo pro top 8, ainda passou para a semifinal. Sem o vermelho, ele perde um pouco a capacidade de descartar muitas cartas, tendo apenas o Raffine para isso. Mas não deixa de ser um deck muito forte, principalmente se você pensar num ambiente onde muitos decks têm uma cor de mana só, como o Mono Red e o Mono Blue. Que aliás está meio sumido, mas a gente já fala disso mais para frente, né? Teve também aqui no 6º lugar um Walls Combo, também sem muita novidade, né? É um deck, apesar de ter poucos jogadores, é um deck bem conhecido e tem um bom resultado. E acho que a estrela do momento está sendo o Mono White Heróico do Weber, né? Ele vai no Magic Online conhecido como Against, que trouxe algumas novidades. Trouxe o Slumbering Keep Guards e trouxe o Besotted Knight aqui pro deck. No resto, não, nada muito diferente, né? E claro, como agora você usa All the Glitters, você quer ter 4 Covil antigo. Mas é uma lista de heróico. Com 4 Lagona, 3 Skyguard, tem Sacred Cat. Então, imagino que esse aqui vai ser a nova direção do Mono White Heróico. O pessoal deve agora ficar mais de olho nessa lista. O Weber, pelo alcance dele no YouTube e nas lives dele, muita gente vai ficar sabendo e muita gente vai querer copiar o deck dele, tá? Então, fiquem de olho, vai aparecer mais e testem também, por que não? Eu achei bem interessante a ideia do Besotted Knight. Então, não vou negar, eu tenho que tirar o chapéu pro Weber pela inovação aí no formato, que tá meio difícil, inovação agora, né? De resto, não tem muitas novidades, né? Tem aqui esse Naya dianteira, é o melhor que tem aqui de novidade, né? É um deck que tá pegando tá começando a aparecer, mas né, é aquele deck bem 880, se der certo, turno 3 você ganha, turno 2 ou turno 3 você ganha a dianteira, e se não der certo, né, se você responde ali o que ele fez, ele tem um monte de carta que não faz nada, porque ele tem muita carta que só serve para gerar mana, como o caso do Rite of Flame, do Sitting Song. Não quer dizer que o deck seja ruim. Se ele encaixar, por exemplo, um Avenging Hunter turno 1, um Boarding Party turno 1, você bater com um bicho. Você fazer, por exemplo, mana ritual, canção, Goblin, Boarding Party, bateu 6 e ainda puxou a dianteira com a Avenging Hunter ou com o Paladino, cara, que deck que bate um turno 1 desse, né? Então você joga ali pra... Eu pessoalmente não sou muito fã de decks assim, onde você vai jogar dado e ver se você consegue encaixar todas as cartas ali, mas não vou negar que quando funciona é poderosíssimo, né? E também dá pra você pegar a dianteira com o Trailblazer Torch aqui. Que mais vi?
de novidade, eu acho que agora falando dos jogadores em si, tivemos o Luffy aqui aparecendo com o Geeks of War, Carrot Eater sempre com o seu Call Gates. Quem mais aqui? O GN42 jogando de famílias, ele que foi o top 8 aqui? Não, foi o EDI. Foi o EDI. Mas o GN também sempre tá por aí. Tem o canal no YouTube dele que eu tava vendo ele jogando de Call Gates hoje. Ramelão também sempre aparecendo. É isso. E o Base J, a gente não falou dele. Nenhum dos dois torneios ele fez um resultado que eu considero positivo, que é ficar 4-2 ou melhor. Não quer dizer. É, torneios tem variância, você joga vários, mas mesmo melhores jogadores ganham tipo 60%, 60% ou 70% dos seus jogos. Então não dá para ganhar sempre. Então dá para mostrar como o formato ele está bem solidificado e tá bem difícil de você chegar no topo ultimamente, né? Pensar um cara que é um dos maiores recordistas aí de troféuzinho, né? Chega no challenge, tem um pouco de dificuldade de chegar lá no topo. E isso que eu tenho para dizer do Pauper Challenge, sem muita novidade em questão de 10, a gente vai ter algumas novidades aí na liga, mas primeiro vamos ver uns números aí. E quando eu falo em números, eu tô falando sério. Vamos ver números, certo? Uma novidade que eu tô querendo trazer aqui é fazer essa análise dos números dos decks que ficaram positivos no Challenge, certo? E aqui já dá para ver, por exemplo, né, no Challenge do dia 14, dominado pelo Cal Gates, de longe. Esse foi o deck que mais fez resultado e até colocou muita gente no top 8. Já no dia 15, o Gates ainda parece muito forte, mas o Mono Red ganhou em quantidade de decks que ficaram com saldo positivo de 4-2, né? E se você somar os dois torneios, você tem essa foto do fim de semana. E é isso que eu queria trazer para vocês. O Calgate foi o deck que mais colocou gente no top 8. Então, uma pena, porque se tem um deck que eu não consigo me dar bem com ele, é o Calgates. Até porque ele é um deck difícil de jogar. E por mais que você tenha bastante experiência no Pauper, você dá um passo em falso, você perde com o deck. Tá? Não quer dizer que não se deva tentar, joguem, tentem, tá? Mas é um deck que premia muito você conhecer o formato, assim como outros decks que são mais controle, o Familiars, o Jeskai, que eu gosto muito. Esses decks você tem que conhecer muito bem quanto que você está jogando, você tem que se antecipar, você tem que mudar toda hora entre ataque e defesa. Então, parabéns para os jogadores aí de Calgates mostrando a sua força. E a novidade, bom, vamos pegar a somatória aqui. Com essa somatória dá para você dividir o meta em 3 grupos, vai, ou até 4 grupos se você quiser, para ser mais preciso. O primeiro grupo dos 3 primeiros decks que colocaram mais gente com resultado, ou por, eu não sei quantas, eu não tenho um registro de todos os decks que foram registrados para saber, de repente é só, por exemplo, a primeira coisa que eu consigo ver aqui, Mono Blue está no segundo pelotão. Por que segundo pelotão? Primeiro pelotão são os decks que apareceram mais. 10 cópias do Calgates, 8 do Mono Red e 7 do W Affinity. Esse é o tripé, foi o tripé desse fim de semana. Não estou dizendo que é o tripé do formato, tá? Mas esse é o tripé desse fim de semana. O Denver está começando a perder força. Pelo menos é o que o resultado diz. E o surgimento agora do Mono White Heróico, não só pelo Weber, como também pelos números aqui, dá para ver que é um deck que responde muito bem o meta como está. O que dá para tirar daqui também? Então, primeiro pelotão, Calgates Mono Red, W Affinity, vamos ver o primeiro tier do formato. No tier 2 ali, temos o Mono White Heróico e o Delver, empatados em quantidade. Aí temos esse tier 3 com 4 decks que colocaram 2 cópias na somatória. Ponza aparecendo. No mundo onde Calgates existe, você destruir terrenos é muito forte, né? BG, que é o tribal de remoção do formato, como já me falaram. Famílias também aparecendo muito bem, botando 2 cópias, uma em cada challenge. E o Boggles, sempre um deck muito forte, muito perigoso. E mais esses outros decks que colocaram uma cópia cada, né? Mono White Bully, eu achei uma boa resposta para o formato também. O Luffy faz o Grix aparecer. Esse Naya dianteira também achei bastante interessante, não vou negar. Então, essa é, vamos dizer, a foto
do formato do fim de semana, uma foto do challenge, tá? Quando eu for jogar liga, o que vai aparecer? Não quer dizer que vai aparecer apenas isso, vocês vão ver a diferença, tá? O pessoal quando vai para o challenge leva uma coisa e na liga você vê umas coisas um pouco mais diversas, que ali o pessoal também usa muito para testar os decks. Mas quando trazem para o challenge, eles trazem as estratégias um pouco mais solidificadas, já mais testadas, já mais, né, refinadas ali. Então, agora vamos ver como é que fica, quais foram os decks que apareceram na liga. Agora voltando com os decks que apareceram na liga do Magic Online. Só tivemos uma que foi liberada, uma lista de liga que eu pelo menos achei aqui no Goldfish, tá? Que foi do dia 11. E tem vários decks legais aqui. Aqui a gente começa a achar o tempero, as pimentas que o pessoal traz para o formato. Beiço de Geia fazendo 5-0 com Goblins Combo. Beiço de Geia mostrando que, né, ele é o cara que consegue jogar com quase qualquer deck do formato, né? Que mais temos aqui? Um que eu gostei muito foi o Delver aqui do Brivinix. Talvez o Delver, para responder o formato, tenha que começar a jogar com Boomerang no lugar do Snap. Que foi a novidade teórica aqui, como o pessoal do xadrez gosta de falar, né? Que ele trouxe aqui, talvez para responder decks que demoram muito para jogar, porque se você começa a dar Boomerang em terreno virado do oponente, ele vai ficando muito para trás e tudo que o Mono Blue Delver quer é rapidinho colocar coisa na mesa e não te dá tempo de responder. Então, pode ser isso. De outra forma, eu não vejo o porquê usar Boomerang no lugar de Snap. Mas quem sou eu? Ele fez 5-0 e eu não, né? O Shinjetsu, eu sei lá como é que fala isso aqui. Aqui a gente agora tem uma coisa muito legal, que é essa roupa nova para o Jeskai Affinity, né? E olha quem apareceu. Phyrexian Walker. É uma carta dificílima de conseguir, tanto no Magic Online como também na vida real. Uma carta relativamente cara, se você for ver. Qual que é a ideia dele? É colocar mais artefato de graça em jogo. Você vê que ele quer muito fazer com que o tambor gere mana. Isso tem duas. Eu vejo isso como uma forma de você responder um pouco o hate que o pessoal traz contra a Fint. Por quê? Se você no primeiro turno faz terreno desvirado, se bem que nesse deck aqui ele tem 9 terrenos desvirados, a chance até que não é tão baixa. Mas se você faz terreno desvirado, tambor, bicho de custo 0, vira ele e faz um bicho de custo 1, cara, é forte demais. E que mais temos aqui? O cara já traz de main deck portador de estandarte, porque todo mundo tenta responder os bichos de Elder Glitter quando você está por Elder Glitters. E 4 Heliod's Pilgrim, peregrino de Heliod. Ele quer porque quer buscar Elder Glitters desse deck. Então ele está jogando com 4 cópias a mais de Elder Glitters. E também aquele Benevolent Blessing que... vou pôr Benevolent Blessing aqui nessa criatura. Escolhe uma cor. Escolhe a cor branca. E aí? Como é que tira? Ou coloca proteção contra qualquer outra cor? Vai ter deck, não vai ter muito bem como lidar com isso aqui. Você põe proteção contra azul, por exemplo, num bicho, ele bloqueia infinito, né? O que mais tem aqui no deck? Temur Battle Rage. Quando o seu bicho fica muito grande por causa do deck deles, o que você mais quer? Atropelar. Esse deck tem a opção de atropelar. Uh, atropelar com golpe duplo. Então, vira aquele uma mana, aquela carta que fecha o jogo. Junto com o Fling, que tem uma ideia parecida, né? Aquele Manatite maroto, mas maroto demais. E uma coisa que eu gosto muito também, além do Gengibruto, lógico que virou staple desse deck, é o Crackman Shaman. Vejam depois, teve vídeo do Jeskai Affinity, onde a gente colocou Elder Glitters no Crackman Shaman, e depois se colocou, limpou a mesa e ficou com o Shaman grandão, sei lá, 6-6, 7-7, sobrando na mesa. Então, é uma combinação muito forte, tão forte que tem mais 2 no side. Além do side do cara, assim, ter muita coisa diferente. Esse é o side, assim, do cara que tá experimentando muita coisa. Tem muito
2, né? Eu sempre fico um pouquinho desconfortável quando tem muita carta assim solta no side. Mas enfim, o cara fez 5-0 com um deck novidade. Só muito obrigado, senhor Changesu, por trazer essa novidade pra gente. Que mais? Vamos lá. Temos o Ed Eric com seu UW Affinity, trazendo como novidade teórica aqui o Benevolent Bodyguard, tirando um Ornithopter e um Gengibruto para encaixar ele e colocando o Quarto of Mind, tirando um Metallic Rebuke. Né? Fora isso, lição muito padrão, o side tem um Light of Hope aqui, mas né, apesar dessa novidade teórica, dá para ver que ele só queria mesmo eu imagino que é uma resposta à ascensão do BG, que deve estar dando muita dor de cabeça para o Azorius Affinity, porque o cara tem Snafalt, o cara tem muita coisa para responder, e dá para tentar responder com o Benevolent Bodyguard. Eu acho que também foi isso aqui o Changesu, agora pensando, né, voltando aqui. Se você faz Benevolent Blessing, faz o Peregrino, põe Benevolent Blessing proteção contra o preto para uma criatura minha. Agora você não responde mais essa criatura. Eu posso colocar o que eu quiser nela que você não mata em resposta. Né? E não tira mais. Não tira mais, porque não tem. Eu não sei como é feito sacrifício. Então, dificulta bastante. Vamos convir. Que mais aqui? O GDzão com o seu UB-Terror. E olha a novidade teórica aqui no B-Terror. Merfolk Secret Keeper. Bom, já tem falagem. Eu quero milar mais cartas. Merfolk Secret Keeper. Claro, você está colocando uma criatura que mila, você está diminuindo a quantidade de instantâneos e feitiços no deck para o Tolarian Terror. Mas você está botando bastante combustível para o Gurmag. E tá, que você mile 4 e bloqueie com esse cara. Primeiro, 0-4 é difícil demais de tirar da mesa sem Galvânico ou sem uma remoção tipo Cast Down. Então, para muito bem, ajuda muito contra deck de bichinho, né? Fora isso, nenhuma outra novidade, mas só isso aqui já chamou muito minha atenção. O que mais temos aqui? O Gianlupo aqui é Tireless Stripe. Vira e mexe esse deck aparece. Eu nem tinha marcado de falar dele, mas já que estamos aqui, já que eu já abri, né? Diz Spell para buscar mais coisas. O que eu vi que eu não tinha visto ainda é Whiteout. Você ter uma carta que você descarta, sacrifica um terreno, volta para sua mão, descarta de novo. Bem forte para esse tipo de deck, né? É um deck bastante sensível, porque se o cara conseguir tirar o seu Tireless Stripe da mesa, você tá em problemas, mas né, não vou negar que também, se o cara fez 5-0, tem seu mérito, né? O GN42 aparecendo de novo aqui, dessa vez de Call Gates, deve ter sido a liga que ele gravou no YouTube dele. Que mais temos o Polar Rubin, cadê? Didimir Fadas. Fadas que está um pouquinho sumido do formato, mas de vez em quando dá suas caras, fez 5-0. Nada de muito novidade aqui, não teve nenhuma. É uma lista já bem conhecida. 4 combates de side, que eu acho bastante interessante. Concessão aí para deck de bichinho pequeno. Não sou, nunca joguei com Dimir Fadas, então não tem como falar muito. E o Weber aqui aparecendo com Naya dianteira, fazendo 5-0 numa liga com Naya dianteira. Então, deck tem força? Tem, né? Mas também é um deck, ele lembra um pouco Boggles nesse sentido. Até o Mono White Herói perde para si mesmo. Então, se você... É o tipo de deck que você tem que saber muito bem calcular riscos. E aquela coisa de... Como quem joga poker, que tem que calcular probabilidades, né? Então, puxa, eu tenho bichos, mas não tenho encantamentos. Ou tenho encantamentos, mas só falta bicho. Ou tá faltando aquele um terreno para a mão ficar perfeita. E você fica naquela, muligo ou não muligo? Porque achar a mão perfeita, né? Quando você acha a mão perfeita, tá muito bem, né? E que mais?
Primeiro, o último que eu quero falar é Boros Synthesizers aqui do Viachino Peruano. Primeiro, eu adoro esse nome, Viachino Peruano, porque eu gosto muito dos Viachinos. Eu tenho uma certa memória afetiva com um deles. É o 4 manas que vira dá um de dano. Ele é muito fraco pro Pauper, mas eu joguei Standard com ele e eu gostava. E uma das cartas que eu vou falar hoje estava também no deck naquela época, por coincidência, né? Que é o Selo de Fogo. Uma forma simples de você responder o All the Glitters, não heróico, mas é uma concessão para o All the Glitters, né? Em vez do cara jogar com artefatos na base de mana, ele preferiu trazer selo e Fury Cannonade, Breath Weapon, então acaba ficando um pouco mais controle essa versão do Boros Synthetizer. Tem um Goliath Paladin, que mais aqui? Dawnbringer, Traven, Shift Spear. Uma vista talvez um pouco mais agressiva também. Uma, uma outra pegada aqui no Boros que eu achei bastante interessante, né? E também, ó, mais um selo no site. Selo é uma. Faz um bom tempo que eu estou tentando fazer selo funcionar. Se eu fosse testar um deck aqui só pela só pela diversão, só para ver assim a pimenta que ele traz para o jogo, seria esse deck que eu achei bastante interessante. A combinação Boros me interessa muito no formato atual, né? Por causa essa capacidade de responder basicamente tudo, contanto que você compre a carta, né? Ahn, do da Liga Pauper que eu tenho, vamos dar uma repassada. Bom, se tiver, eu não olhei todos os torneios físicos, mas se tiver, a gente passa por eles. Eu fui atrás de mais torneio e achei mais coisa. Olha aqui, temos 5 cores Fractus aqui. Vamos lá. Qual que é? Eu já joguei um bocado de Fractus, tentei explorar mais esse arquétipo e olha o que eu achei de interessante. Fractus, ele ficou muito. Esse Fractus aqui, pelo menos, está muito mais focado em ser apenas 2 cores. E ele preferiu ter o pezinho dele no preto, pro Crypt Sliver, para regenerar os Fractus. Cara, você dá um bloco enorme num bicho que tá com Elder e regenera seus fractos, beleza, né? E olha também outra novidade aqui. Prismatic. Cara, é um deck que, se for ver, encaixa muito bem com Prismatic mesmo. Porque é um deck de bicho. Você vai ter como fazer o flashback do Prismatic com uma certa facilidade. E você pode bater com vigilância, com todos os seus bichos e ter o Prismatic de pé. E também, se você consegue, tipo, numa troca ali, você fazer com que todos os seus bichos sobrevivem e do oponente não, cara do céu, é muito forte. É um deck que eu acho que dá muita dor de cabeça. O único deck que, pra mim, vai ter um pouco de facilidade em lidar com Fractus é o Tribal de Remoção, né? Que mais aqui? Honorable Scout para ganhar vida, Masked Vandal, porque ele é um Fractus que também resolve muita coisa do formato. Fractus que voa, Fractus que provoca e Fada Macabra para se livrar de coisas do cemitério. 3, 3, 3, 3, 3. Esse é o side de quem sabe exatamente o que ele quer responder e mais nada. Muito legal, eu gosto de Fractus, acho um deck legal. O que mais temos aqui? Vamos lá. Esse aqui eu também achei muito legal. Esse é um Orzhov que usa devoção ao preto, tem Mercador, você tem Vampiro, você tem Thorn, você tem Ratinhos, Dusk Legion Zealot, mas tem também, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Core Skyfisher. Peraí, Core Skyfisher? Mas não é devoção ao preto? Olha aqui, Hopeless Nightmare. A ideia é que você vai ter um bicho que entra em jogo, dá draw com o Zelote, entra em jogo, volta um rato, basicamente dá draw, mas atrasa o jogo do seu oponente. Ou que entra em jogo, tira muita vida do oponente. Ou que entra em jogo, compra carta também. E com Omen of the Dead, aquele Core Skyfisher com um Omen of the Dead significa que você bloqueia infinitamente se o seu oponente não responder o loop. E algumas coisinhas aqui a mais, tem Snuff, tem Ephemerate, é um deckzinho bem legal. Quem gosta aí de jogar de Orzhov, olha, prato cheio aqui.
E tem um outro, uma pegada um pouquinho diferente do Ninetales. Esse é um cara que eu vejo direto se dedicando a fazer a melhor versão possível de Orzhov. E olha só o que ele trouxe pra gente. É um Orzhov que usa Glint Hawk e Core Skyfisher. Ou seja, qual que é a ideia dele? Com o Glint Hawk ele vai voltar para mão Virus Beetle, que vai fazer o oponente ficar descartando carta. Você tem também o Hopeless Nightmare, você tem também Icor, Spare Supplies e Lembas, ele indeciso qual é melhor, usou um pouco das três. Imagino que todas têm sua vantagem e desvantagem. Num deck que eu tô vendo aqui não tem disputa, realmente a Icor, eu não sei em que situação que ele ia sacrificar artefato aqui. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Tem alguma carta que faz ele sacrificar artefato? Ah, sim, tem o Candy Grapple. Sim, em algumas situações. Tá, ok. O Angelic Purge, verdade. Ok, agora eu tô aprendendo junto com vocês aqui, tá, gente? Então, pro Angelic Purge e pro Candy Grapple, realmente o Ichor Spring é melhor. O Limbas é fantástico, você fica ganhando vida. Não que você. Você não tem muitas outras formas de ganhar vida, né? Não. Um Okiba aqui para voltar o Glint Hawk ou o Core Skyfisher para mão e arrancar duas cartas do oponente. Custode Squire também. Vai muito bem com Ninja, vai muito bem com Core. Não tem Efemerar aqui, mas de repente nem precisa, ou não é a ideia do deck. É só tipo, cada bicho que entrar vai gerar algum valor para mim. E é tudo que ele precisa? De repente é. Por que não? Testem aí também. A única carta assim, um pouco também de novidade aqui, Sunder the Gateway. Eu já tinha visto essa carta e pensado em como utilizar ela, porque você destrói artefato, encantamento e faz um bichinho. Esse bichinho você vai ter que pagar mais 2 manas depois pra, tipo, pegar ele de volta. Mas eu acho interessante. Bichinho pra ganhar vida. Ó, olha aí, ó. E é um deck que fez um resultado positivo. Temos 3-1 no torneio. Qual foi esse torneio? No Foguete League. Então, mais uma desistinhas aí pra vocês apimentarem sua semana de pau. Bom, gente, eu não sei o quão bem esse deck foi, mas no mínimo eu tenho que trazer aqui a ideia, né? É um deck de Infect, porque tem Plague Singer, tem Blighted Agent, tem Cyber Cryptomancer, certo? E o que mais que tem? Command Performance. Command Performance? Sim, gente, estamos falando de adesivos, stickers. Então ele escolhe dois. Ele pode ganhar 2 stickers e colocar sticker numa permanente que você controla. Cara, isso costuma querer dizer que você está transformando o seu bicho, que é um bicho normalmente 1/1, em um bicho 2/2, 3/3, 4/4. Vamos ver as opções. 5/1, 3/5. Imagina, transforma assim. Um bicho que não pode ser bloqueado em 5/1. E mais? 4/2, 4/8. Mais. Ah, 4/1. Tem mais o que aqui? 4/2. Parece que pelo menos com 2 manas dá pra você fazer. 4/2, 5/1, 4/2, 5/1, 5/1, 5/1. Então o cara pegou todos os stickers que faz o seu bicho ficar 5/1 e botou no deck. E esse é o deck do cara. Deixa eu ver o que tem de sideboard aqui. Tem Sea Sprite, que é proteção contra vermelho, Vendetta, destrói criatura e você perde vida. Mas fora isso, é um deck de. É um deck de Infect que tenta usar portões. Então você tem Seagate, Black Dragon Gate, Basilisk Gate. Né? Tem um pouquinho de portões, mas bastante terreno desvirado. E do nada você vai lá dar um Command Performance. E aí? Que legal. Supernatural Stamina para você proteger seu bicho, Energy para voltar o bicho caso morra. Posso Blessing para proteger o bicho. Cara, no mínimo interessante. Cate os seus adesivos e vá para a lojinha.